Está aqui, esse é o nosso homem. Esse homem significa todo homem, tanto o macho quanto a fêmea, homem e mulher. Então essa palavra que nós vamos conversar, o velho e o novo estilo de vida, que está lá no capítulo 4 de Efésios, o Paulo escreveu, são ordens, está no imperativo ali, muitas palavras, ou seja, são mandamentos que revelam a vontade de Deus para todos os homens, em todas as épocas. Ou seja, vale para nós hoje, nessa manhã. Então nós vamos ler esse texto. Efésios 4, 17 a 19. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia, ou ali. Quem está lá atrás consegue enxergar? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Guarda essa palavra aí, despojar, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Outra palavra a ser guardada, renovar. E vos revistais. Revistar não é o que o guarda faz, não, quando para você na rua aqui. Aqui é vestir de novo, colocar algo por cima daquilo que você já tem, renovando. As mulheres gostam de revestir quando elas compram roupas novas, né? E aí fica lá o guarda-roupa novo. A minha mulher é uma benção, ela não gasta tanto assim, né? Você vê que eu, minha assistente de palco, né? E vos revistais do novo homem, revestir do novo homem. Se está falando novo homem é porque existe o quê? O velho homem. Criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa é a parte do ensino que Paulo nos mostra como deve ser a nossa conduta. O que é uma conduta de uma pessoa? É aquilo que ela faz repetidamente e que passa a ser um hábito e torna-se algo incorporado na sua vida. É assim que se forma uma conduta. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, a hora que você percebe, você não está nem mais se esforçando. Aquilo passou a fazer parte do que você é. E nesse texto, nós somos chamados a viver nesse mundo que nós estamos, segundo o projeto eterno de Deus. Que é, entendendo que temos uma família, que fomos adotados por Deus, que nessa família há um que é o nosso modelo, que é Jesus, e nós temos como alvo ser cada dia mais parecidos com Jesus. O propósito eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes ao seu filho Jesus. Então o texto aí mostra um contraste entre a velha vida e a nova vida. E nós vamos nos apoiar num outro texto que está em Colossenses. Nós vamos lendo juntos aqui. O que é o velho homem? O velho homem está aqui, nós fizemos uma calça nele para você não prestar atenção em outras coisas. No escritório o Ed pôs uma folhinha aqui, mas vocês perderiam atenção naquilo que é o principal, né? O velho homem é o que nós éramos sem Deus. Na nossa natureza que nós herdamos de Adão, por causa do pecado. E qual foi o pecado?
foi a rebelião, achar que era possível viver sem Deus, levar uma vida independente de Deus. Esse foi o pecado. A consequência foi comer do fruto. Tem gente que acha que é o contrário. O problema aí é a rebelião. E todos nós nascemos com essa natureza rebelde, achando que podemos viver sem Deus. Esse homem é um homem carnal. É inimigo de Deus, separado de Deus, condenado à morte eterna, sob o domínio das potestades e das trevas. Ele está no império das trevas. Lá tem um que governa, que é o próprio Satanás. Esse homem é inútil ao propósito de Deus por causa do pecado. Ele não serve. Se ele fosse um manequim meu, eu dava uma voadora nele e jogava ele aí embaixo. Mas eu vou precisar devolver na segunda-feira esse manequim. Mas o que acontece? Nós nos arrependemos dessa rebelião, nós nos entregamos a Jesus, cremos na obra dele, e então nós passamos pelas águas, nos batizamos. Ali nós somos identificados na morte de Cristo. E ressuscitamos no mesmo poder que Deus levantou Jesus, Ele nos levanta para uma nova vida. Nós somos feitos novas criaturas. Agora úteis ao propósito de Deus. Passamos a ser feitos filhos. Temos o perdão dos pecados. Recebemos o Espírito Santo. É isso que acontece. Portanto, quando a gente estiver mexendo aqui, vestindo e desvestindo, tudo isso é o exterior. O que acontece nesse homem é interior. Porque Jesus falou que da onde é que procede aquilo que nós falamos, que sai da nossa boca, é daquilo que está no nosso coração. Tem uma música que nós gostamos de cantar, né? Recebi um novo coração do Pai. Recebemos um novo coração, tivemos nosso coração trocado, do velho para o novo coração. Então é isso que acontece. E para a gente entender melhor, esse texto que nós vamos fixar nele, em primeiro lugar, mostra a condição em que estavam os gentios. Quem eram os gentios? Eram os não-judeus na cidade de Éfeso, que foram evangelizados, que ouviram a palavra, mas não se renderam a Jesus. Em primeiro lugar, que está escrito aí, ó, eles andavam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles viviam como se não existisse Deus. Não tinham qualquer tipo de esperança, buscavam seus próprios interesses. O eu estava no centro. Quer levantar? Ela falou que acha que tem que tirar a cabeça. Então nós vamos tirar a cabeça. Tá aí, ó. Orgulho, vaidade, orgulho, eu no centro. Quer aparecer, quer chamar atenção. Conhece gente assim? Nós éramos assim. Segundo lugar, obscurecidos de entendimento. Estávamos no escuro. Faltava compreensão das coisas espirituais. Olha lá, está escrito aqui, sem entendimento. Não sabe de nada das coisas. O sujeito perdeu a noção da realidade. Aquilo que é espiritual não faz sentido. Terceiro lugar, alheios à vida de Deus. Totalmente por fora. É o fone de ouvido. Mais ou menos quando você está falando com alguém e ele está com o som alto, não te ouve ou faz que não te ouve, né? E ali não existe comunicação. Alheio à vida de Deus,
se recusando a qualquer relacionamento, sem querer saber de nada do que é divino, do que é sobrenatural. E por que eles viviam nessa condição? O Paulo fala, esse pessoal, os gentios, porque eles eram ignorantes. A ignorância dos que estão perdidos tem duas causas. Ele pode ser ignorante porque ele nunca ouviu a palavra, mas ele também pode ser ignorante porque ele ouviu a palavra e a rejeitou. Ouviu a palavra da salvação, ouviu a palavra da vida, ouviu sobre a obra de Cristo e disse não. Aliás, esses, Jesus já falou, já estão condenados. Ignorante. E o coração dele? Coração duro, coração de pedra. Quando Jesus falou dos tipos de semente, ele falou que uma das sementes caiu na terra dura. E aí o que acontece? Não penetra. Uma vida sem lugar para Deus, sem espaço para os valores morais. E vou te dizer uma coisa, toda a moral não é inventada pelo homem. O que é correto moralmente é Deus quem estabeleceu. É Ele quem disse que tinha que ser assim ou assado. Então, quando alguém escuta o Evangelho e não crê, fica assim. Da mesma maneira como ele veio ao mundo, separado de Deus, longe dele. Porque o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ele fica cego, ele não consegue ver, não consegue enxergar. Por isso o entendimento é obscurecido. E quais foram as consequências dessa dureza no coração? Se tornaram insensíveis, insensibilidade. Deixaram de ter qualquer apreço pela verdade de Deus, perderam a capacidade de reagir. Quando nós pecamos e pecamos e pecamos e pecamos e aquilo faz parte já de nós, nós ficamos sem condições de reagir. Mas aí o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós confessamos, podemos reagir e seguir em frente para aquilo que Deus tem preparado para nós. Insensibilidade, tinha uma consciência abafada. E o resultado disso era a imoralidade. Aí diz que se entregaram à dissolução. É o descontrole, principalmente na área sexual, a libertinagem, abandonando a si mesmos, adotando uma conduta vergonhosa de todas as formas. A podridão, aquela doideira total, né? Inclusive nas drogas. Então está aqui. É o impuro. É desse que eu estou falando. Aquele que quer ter o seu desejo satisfeito a qualquer preço. Que para isso pratica as coisas mais abomináveis. A pedofilia, o estupro. É viciado na internet, em sexo. Fica descobrindo e depois fica apagando o histórico do computador. Não tem jeito não, viu? Dá para descobrir tudinho onde você foi. Então a conduta dos gentios não convertidos não era mais que a consequência da vaidade das trevas que eles tinham na sua mente. Outros pecados, diz aí no texto de Colossenses, vou pôr ali, ó. Impureza, esse texto aí de 3, 5 a 9. Vamos ler todos juntos? Fazei
Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então aí fala a prostituição, a venda do corpo, ou a compra de sexo, imoralidade sexual, impureza. A paixão lasciva é o impulso que não descansa até ele ser satisfeito. E eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, que o sexo, como todas as coisas que Deus criou, é puro e santo. O sexo é santo, mas Deus reservou a relação sexual unicamente para o casamento. Se duas pessoas solteiras têm relações, isso se chama fornicação. Você está desfrutando de algo que ainda você não tem direito. Isso é fornicar. Se uma pessoa casada mantém relações sexuais fora do casamento, é adultério. O noivo se encaixa entre os solteiros. O noivo não tem direito algum de casado. Ah, nós já vamos casar mesmo? Vamos experimentar logo. Vamos adiantar as coisas. Já está marcado, está tudo certinho, já pagamos a festa. Não. A masturbação é algo contrário à vontade de Deus, porque ela traz prazer próprio. E o sexo é uma relação para você e para o seu parceiro. A masturbação é baseada no egoísmo. E outra, em pensamentos impuros. Uma vez eu fui fazer um exame chamado espermograma, para saber quantos espermatozoides eu tinha, porque a minha esposa não estava engravidando. Aí a pessoa fez assim, me jogou numa sala, fechou, falou, pronto, pode recolher. Aí daqui a pouco ela abriu de novo, entregou uma revista, falou, para te ajudar. Porque a hora que você está lá fazendo isso, você não está pensando na comida, no jogo do Corinthians, no seu time, né? É isso aí. E Deus criou o ser humano, homem e mulher. E o casamento é uma instituição de Deus entre um homem e uma mulher. Jamais entre pessoas do mesmo sexo. Velho homem. Depois ainda nós temos o desejo maligno, querer que algo de mal aconteça a uma pessoa. A gente acha que isso não acontece com a gente, né? Mas se a gente prestar atenção, nós ficamos envolvidos. Tomara que aconteça alguma coisa para ele ver como ele é orgulhoso. Tomara que aconteça alguma coisa para ele abrir os olhos espirituais. E tem outro ali que é a maldade. Um pouco mais para baixo, lá, a maldade. Um mal que tudo invade. Temos também o avarento. O que é o avarento? O avarento é esse aqui, ó, o pão duro. O Deus dele é o dinheiro. Ele não partilha nada. Ele coloca as coisas em primeiro lugar e não Deus. Ele tem o desejo de possuir. Ele acha que tudo é dele. Ele guarda para não ser generoso, para não distribuir. E tem também o nervosinho. Deixa eu ver se eu acho o nervosinho. Ah, tá aqui, ó ele aqui, ó. O nervosinho. Você não pode falar nada que ele começa a gritar. Depois ele te ofende. Ele é todo dodói. E se bobear, ele parte para agressão física. Para intimidar de vez. Ira é um temperamento explosivo. E a indignação é quando
há uma ira que arde constantemente, que se recusa a encontrar paz, a buscar paz, a acertar, para aquilo parar. E tem também, ainda fazendo parte do velho homem, o que fala mal dos outros. Bom, geralmente esse é um problema das mulheres, não é? O boca suja. Está aqui, ó. Aqui, ó. Boca suja. Boca suja é mais pro lado masculino. Boca suja. Gente, eu estava assistindo uma aula esses dias e fazia tempo que eu não sentava num banco para assistir uma aula, né? De um curso que eu estou fazendo. O professor falou besteira do começo ao fim. Tudo que ele falava tinha um desses que você imagina aí no meio, né? Eu não consegui prestar atenção direito no que ele estava falando, no conteúdo da matéria, né? Porque isso fica tão ofensivo, a gente que se livrou de falar palavrões, que chega a ofender, né, os nossos ouvidos. Linguagem grosseira, palavra torpe. E a mentira. Não mintais uns aos outros. Cadê a mentira? A mentira está aqui, ó. Mentiroso. Aqui tem algum mentiroso? Mentiroso é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Nós podemos mentir negando a verdade, exagerando quando a gente conta alguma coisa, fingindo, falando mal, caluniando, não cumprindo com o que prometeu. O nosso sim tem que ser sim, e o nosso não, não. Encobrindo situações, ficando quietinho. As raízes mais profundas da mentira são o orgulho, vaidade, amor ao dinheiro, avareza, temer as consequências ou por algum tipo de vantagem, ou ainda por maldade mesmo. E qual que é a diferença entre os gentios e os discípulos de Cristo? Vejam só. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Não foi assim que vocês aprenderam. Existe uma diferença. O que nós aprendemos de Cristo é diferente da vida desse velho homem. São coisas distintas, são princípios diferentes. Não foi assim que vocês foram discipulados por Jesus. Porque quando o teu discipulador está transmitindo aquilo que ele recebeu, você está recebendo os seus ensinamentos do próprio Jesus. Por causa da autoridade que ele está investido. E um discípulo é um aprendiz. Aprende a viver segundo a vontade de Deus. Aprende a ser como Jesus. Aprende a andar como ele andou. Esse capítulo 4, no início dele, diz assim, que nós devemos andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Isso Jesus nos ensinou. Isso foi transmitido e chegou até nós através da palavra. E esse aprender não é um negócio teórico. Ah, que legal, vou participar do acampamento, vou aprender a respeito de Jesus. Vou voltar com 5 apostilas, né? Vou pôr lá na minha biblioteca e vai ficar lá, não vou abrir mais durante anos. Não é esse tipo de conhecimento. A Bíblia se refere ao conhecimento prático, é relacionamento, é você ter experiências com Deus, é você ter experiências com Jesus. É você ter experiências com o Espírito Santo. Não estamos estudando uma matéria. Nós estamos aprendendo a ser como uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Essa pessoa é a verdade. Essa pessoa é a vida. Essa pessoa é o caminho. Essa pessoa andou sem pecado algum. E eu quero ser como essa pessoa.
E aí o Paulo fala, e é importante também na sequência, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos. De fato, vocês estão vivendo da maneira como Cristo viveu? Muito bem, vamos para a parte 2 agora. Não foi assim que aprendestes. E agora, despojar do velho homem. Como que nós nos livramos do velho homem? Nos desvestindo, tirando. Tudo isso é lixo. Joga fora. Não fica acumulando lá no quartinho da sua casa. Você já entrou naqueles quartinhos assim, cheios? Você vai enchendo de coisa e quase tropeça quando entra. Joga tudo fora. Menos a cabeça. Ainda bem que na TV CMC, depois vocês podem assistir todas as pregações lá na TV CMC. A gente edita, né? E essa parte a gente corta, né? Vocês querem que a gente deixe? Vocês prometem que vão colocar no YouTube, no Facebook, né? Aliás, gente, o Facebook revela tudo. Se você quer saber alguma coisa, se você quer descobrir algo, entra lá que você fica sabendo de tudo. Isso é uma maledicência também, hein? Isso é coisa do velho homem, cuidado. Essa camiseta é... Você vê como que eu estou parecido com esse modelo, porque era minha. E agora que eu voltei para a academia, já está servindo, não está bonitinho? Hã? Não estamos? Vamos pular essa parte, né, Ed? Então, nos desvestindo, colocando totalmente de lado essas roupas velhas, essas roupas sujas. Por quê? Porque a velha maneira de viver era corrupta, corruptível, perecia, apodrecia, estragava, poluía. E nós precisamos nos lembrar, e nós vimos ontem na palavra do Ed, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo na cruz, através do batismo. O nosso corpo do pecado foi destruído, para não servirmos mais o pecado como escravos. Por isso nós nos consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus. Agora, essa passagem continua falando, renoveis no espírito do vosso entendimento. Renovar tem o sentido de algo recente, também de algo jovem. Nova criação de Deus, substituindo o que é velho por um novo tipo de vida. E aí fala Espírito, e o Espírito está com E minúsculo. Não está falando do Espírito Santo. Nós somos corpo, que é essa carcaça, essa aí que está do teu lado. Alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos. E Espírito, que é o nosso lugar que busca as coisas espirituais, que está aberto para aquilo que Deus tem. Por isso que muita gente fala assim, eu sinto um vazio. Onde é esse vazio? É no nosso espírito. E muitas vezes o espírito e a alma estão tão interligados que não há percepção das coisas do alto. Aí quando vem a palavra, o que acontece? A palavra vem como uma espada de 2 legumes. Com a espada de 2 gumes. E faz a divisão entre alma e espírito. Então nós passamos a ter compreensão daquilo que nós fomos criados para ser. E ter comunhão com Deus. Então, nós vemos que, de fato, há um novo modo de pensar e um novo modo de vida. Renovado no espírito do nosso entendimento. E aí continua. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus.
Vocês lembram que eu falei que aquele homem, inicialmente criado por Deus, estava corrompido? Ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, essa imagem foi distorcida. E, portanto, ele se tornou inútil ao propósito de Deus. Foi preciso a criação de uma nova raça. Foi preciso que uma nova criatura fosse feita em Cristo Jesus, que somos cada um de nós. Certo? Dá um cutucão em quem está dormindo e fala assim: nova criatura! Ô, nova criatura! Ê, patati, patatá! Nova criatura! Agora nós podemos conhecer a Deus plenamente. Temos a imagem daquele que nos criou. Então nós temos que nos despojar das outras coisas, porque nós recebemos agora um novo coração, uma nova família, uma nova pátria. E quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos tornamos semelhantes a Ele. E aí tem duas características, olha. Criados segundo Deus em justiça. Jesus se fez a justiça de Deus. E hoje, quando Deus olha para nós através de Jesus, Ele nos vê justificados. Ele nos vê limpos. Nós não temos mais nenhuma culpa. Tudo já foi pago por Jesus na cruz. Estamos quites com Ele. O inimigo não pode mais nos acusar. Por causa da obra de Jesus por nós. Justo, justo. Você tem um justo aí do teu lado. Uma mulher justa, justificada. E também reto, retidão. Que é exatamente o nosso relacionamento com o próximo. Daquilo que é correto moralmente. Então, do mesmo modo em que nós nos despojamos do velho homem, nós nos vestimos do novo. E por isso, nós cantamos aqui hoje cedo. Nós podemos proclamar que Cristo vive em nós. Cristo vive em nós através do Espírito Santo. Deus vive em nós, Deus Pai, através do Espírito Santo. Nós somos templo, somos habitação do Espírito Santo. Nós somos um com Deus. Olha só que privilégio. Justos, somos retos, novas criaturas, sentados com Jesus nos lugares celestiais. Todo tipo de barreira é quebrada em Cristo. Aqui tem gente de Guarulhos, cadê os de Guarulhos? Olha lá, ó. Tem gente de Jaú, né? Tem gente de Arealva, é. Tem gente de outras comunidades de Bauru que não são a nossa. Não tem? Da IPI e outras igrejas. Ontem nós tivemos comunhão com o pessoal da Restaurar. Nesse tema, santidade. Patati patatá. Porque não existe mais limites entre nós, mais barreiras. Nós somos um em Cristo. Não existe barreira entre o jovem e o velho. Entre a criança e o jovem, o adolescente e o jovem. Nós somos um. Nós entendemos isso em Cristo Jesus. E aí eu vou para o texto de Colossenses, para nós finalizarmos. Vamos ler todos juntos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esses textos que nós estamos vendo hoje pela manhã são práticos. Nós passamos a ser resultado do que Jesus fez por nós.
do que Deus fez por nós em Cristo. E algumas verdades. Nós somos eleitos de Deus, escolhidos para a eternidade. Eleito, olha que belezinha. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Ele nos amou primeiro, por isso nós temos possibilidade de o amarmos e termos relacionamento. Não foi por mérito meu ou seu, por mérito humano, foi pela graça divina. Porque nós não éramos santos. Havia uma barreira. Mas exatamente fomos eleitos para sermos santos. Depois, diz aí, santos, separados para uma vida com Ele, como sua propriedade exclusiva. Comprados por um alto preço. Agora não somos mais de nós mesmos. Você não se pertence mais. Não é você que está no controle. Quando nós nos rendemos, nos entregamos a Jesus, Ele é que passa a governar. Ele é o Kyrios. Ele é o Senhor. Ele é o dono. Tem gente que fala que é livre, mas está presa como o velho homem em tudo aquilo que nós vimos. Em Cristo nós somos livres para fazermos as opções que Ele tem para nós. Que privilégio, né? Somos amados. Cantamos aí repetidamente hoje pela manhã, amados, amados, Ele me amou, eu amo, Ele me amou, eu amo, Ele me amou. E o Max insistiu, não se esqueça que Deus te ama, ame a Deus, ama, né? Profundamente amados. O santo, aqui é o santo. O santo está aqui, ó. Seu amor por nós é eterno, foi revelado pela obra da criação, da providência divina, da redenção. Somos o tesouro de Deus, somos preciosos, a ponto dele dar Deus amado, o que tinha de mais importante por amor a nós. E aí aparece mais uma lista que vem completar essa beleza desse novo homem. Fala, ternos afetos de misericórdia. Tem gente que acha que porque está escrito assim, tem que ir de terno nas reuniões. Uma coisa terna quer dizer uma coisa suave, apreciável, gostosa. E aí está o centro desse ensinamento, é a misericórdia. Que é a gente ter o coração na miséria, na necessidade da outra pessoa. É uma simpatia genuína pelo que o outro está precisando. Significa tratar as pessoas independentemente da forma que elas nos tratam. Isso é ser misericordioso. A vida de Jesus foi motivada pela compaixão. Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós, que tem misericórdia. Depois, bondade. Olha lá. Cadê? Está aqui. Uma pessoa bondosa, que expressa isso em atitudes, em atos, que trata bem o outro, que mostra carinho, que mostra respeito, gentileza. Mais ou menos como aquele que tocou o sino às 4 horas da manhã nessa madrugada. Uma pessoa bondosa, né? Uma pessoa que queria nos agradar, que queria nos chamar para a oração. Ela queria que nós fôssemos despertados por uma vida de profundo comprometimento com Deus. Por isso, não sei se vocês ouviram, essa pessoa bondosa tocou o sino às 4 horas da manhã. Depois, uma pessoa humilde, humildade. Humildade é ter uma autoestima adequada, que nem se exalta com orgulho e nem se autodeprecia. Sabe e tem uma correta compreensão de si mesmo diante de Deus. Sabe o que vale. Aquele cantor gospel que entrou ontem aqui no teatro, né, que depois tocou aquele solo, aquele não é um exemplo de humildade, né? Mansidão, disposição de ceder os direitos, de abrir mão daquilo que você tem garantido.
você está pronto a sofrer danos, em vez de causar. É o manso. Manso é a pessoa domada. É aquele que era selvagem e agora foi domado. Você é uma pessoa domada? Domesticado. Longanimidade, longo ânimo, jamais perde a paciência com o próximo. É a paciência estendida ao máximo. Suporte fraternal, suportai-vos uns aos outros. Atenção, vocês que estão aí atrás, estão prestando atenção? Suportar uns aos outros não é aturar, viu? Só. Não é só aguentar aquele cara chato. Vocês descobriram algum cara chato aqui no acampamento? Alguma menina chata? Pois então trate de amar essa pessoa. E ser suporte para ela. O suporte aqui quer dizer o seguinte, que você serve de apoio para que ela possa avançar, para que ela possa prosperar, para que você serve de degrauzinho assim, de escada, ela pisa nas tuas costas e vai. Porque se você não fizer isso, ela não consegue ir à frente, chegar adiante. Suporte. E o perdão. Aqui estão, ó, paciente, humilde. O perdão é a gente boa, tá? O perdão é aqui. O suporte é a gente boa. Gente boa. E aqui está o perdão. Devemos perdoar, e aí fala, porque nós fomos perdoados. Como Cristo nos perdoou. Nós não fomos só escolhidos, santificados, amados, mas também fomos perdoados. A nossa dívida foi cancelada. Quem tinha que morrer naquela cruz era você, era eu. Tinha uma baita de uma dívida lá. Está zerada. É um perdão que abrange todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Tem gente que acha que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Quando você olha para alguém que te fez algo, você vai lembrar daquilo que aconteceu. Só que essa lembrança não vai ter nenhum sentimento amargo e negativo, porque você já se liberou daquilo. Pelo contrário, é um olhar de bênção, de acolhimento. E por último, o amor, que já está aqui, que é o cinto. Não está? Era o telefone. Está aqui. O amor, que é o cinturão que prende todas as outras peças, que deixa tudo ajustadinho. Se a calça estiver caindo, sim, você aperta um pouquinho mais, fica tudo ajustado, né? É o óleo que permite que as outras características funcionem corretamente, suavemente. O amor. Tudo bem? Antes a gente vivia nas trevas. Agora, pela graça do Senhor, nós estamos na luz. Nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz. Transportados. Ele fez isso por nós, quando nós cremos. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Temos esse privilégio. Nossa velha natureza era conformada, ela tinha a forma das trevas. Era obscura, por causa do pecado, por causa da mentira, mas foi produzida em nós uma transformação, um milagre incrível. Aquele coração que antes estava escrito aqui, um coração duro, esse coração foi amolecido. Esse coração se tornou sensível. Aquele que era ignorante, deixou de ser ignorante. O que éramos já não existe mais. Agora somos luz no Senhor. Somos um com Ele. Temos sua vida. Temos a natureza de Deus. Temos a imagem restaurada de Deus em nós. Temos a possibilidade de sermos como Jesus.
E essa responsabilidade de andar como filhos de Deus implica em nós termos uma vida transparente, sincera, sem coisas ocultas, sem nada que possa nos envergonhar, sem hipocrisia, mas, conforme o texto de Efésios que nós lemos, com sinceridade, com verdade, andando em justiça e andando de modo reto. Que Deus nos ajude a chegar lá onde Ele quer, cada um de nós. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.